Uningá, que o futuro é aqui. Olá, aluno! Eu sou a professora Érica e hoje eu venho aqui com vocês para a nossa primeira aula da unidade 1 da disciplina de Mercado Financeiro e de Capitais. Bom, como a unidade está dividida, a gente já conhece um pouco. Eu vou falar para vocês como basicamente nós vamos abordar ela. Nessa aula 1, a gente vai estudar sobre o principal objetivo do Sistema Financeiro Nacional, que é a intermediação financeira. Na sequência, nós vamos ver a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, como ele está organizado e dividido, além dos seus principais órgãos. A gente vai olhar principalmente para os órgãos normativos nessa aula, ou seja, o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados e também o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Nas próximas aulas, nós vamos ver um pouco sobre os órgãos supervisores e depois sobre os órgãos operativos. Bom, como eu já disse para vocês, a principal função do Sistema Financeiro Nacional é intermediar recursos financeiros. O que é isso? Na nossa economia, a gente sabe que tem pessoas que poupam e pessoas que gastam mais do que recebem. O principal papel do sistema financeiro é intermediar o recurso entre essas duas pessoas. As pessoas que poupam, que a gente também chama de agentes superavitários, elas vão desejar aplicar seus recursos de forma a receber uma remuneração, uma recompensa por essa poupança que eles estão fazendo. Eles deixam de consumir hoje para consumir futuramente e então é um sacrifício para ir, é certo sacrifício, e eles são remunerados por esse sacrifício com base na taxa de juros. Então, os indivíduos que não poupam e que precisam arrecadar receita no mercado, eles são chamados de agentes deficitários. Esses agentes, eles vão procurar os agentes superavitários para obter o recurso que eles precisam, seja para fazer investimento, seja para fazer consumo. Então, a função do Sistema Financeiro Nacional é conectar esses dois indivíduos de forma eficiente. Quanto mais eficiente o sistema financeiro for, menor são os custos de conexão entre essas duas pessoas e aí mais barato fica para a pessoa que precisa do recurso, menos perigoso fica para a pessoa que está emprestando e, nesse sentido, a gente consegue promover um sistema eficiente e saudável no nosso país. Bom, além disso, a Constituição Federal, ela dá algumas funções a mais para o nosso sistema financeiro. A primeira delas é promover o desenvolvimento equilibrado do país. E depois nós temos ainda, como função do Sistema Financeiro Nacional, servir aos interesses da coletividade. Junto com a função de intermediação financeira, essas três funções, elas estão intimamente ligadas. De que forma? Primeiro que, como eu disse para vocês, quando a intermediação financeira ela é feita de forma eficiente, então os recursos saem mais barato para quem está pegando os recursos, sai com menos risco para quem está emprestando. Dessa forma, a gente consegue promover o desenvolvimento equilibrado do país, porque as pessoas vão investir, vão consumir mais, vão gerar demanda na economia, consequentemente nós temos mais emprego, nós temos mais renda e, nesse sentido, o sistema financeiro serve os interesses da coletividade. Bom, essa é a estrutura do nosso sistema financeiro nacional. Como a gente vê, ele é formado por diversos órgãos e ele pode ser dividido de diversas formas. Essa é a forma pela qual o Banco Central divide o sistema financeiro. Como a gente vê, aqui é a divisão por ramos. Nós temos 3 ramos no sistema financeiro. O ramo de moeda, crédito, capitais e câmbio, o ramo de seguros privados e o ramo de previdência fechada. A gente vai ver um pouquinho mais disso no próximo slide, mas eu quero destacar para vocês que uma outra divisão do Sistema Financeiro Nacional, que é a que a gente vai utilizar aqui efetivamente, é a divisão entre órgãos normativos, órgãos supervisores e órgãos operadores. O que nós temos nos órgãos normativos? Os órgãos normativos são o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Seguro Privado e o Conselho Nacional de Previdência Complementar.
Já os órgãos supervisores são o Banco Central do Brasil, no ramo de moeda, crédito, capitais e câmbio, e a Comissão de Valores Mobiliários. No ramo de seguros privados, o órgão supervisor é a SUSEP, é a Superintendência de Seguros Privados. No ramo de previdência complementar, como órgão supervisor, nós temos a Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Já nos órgãos operadores, a gente tem aquelas diversas outras instituições que atuam diretamente com a intermediação financeira. Por exemplo, a gente não vai na CMN buscar um empréstimo pessoal, pegar um cartão de crédito. Essa não é a função dela. Ela é um órgão normativo, mas a gente vai sim nos bancos e caixas econômicas para pegar um empréstimo, para fazer um financiamento imobiliário. Bom, sobre a divisão em ramos, a gente vê, como eu disse, o sistema financeiro ele é dividido no ramo de moeda, crédito, capitais e câmbio, que a gente também chama de mercado financeiro. Esse ramo ele lida basicamente com 4 diferentes mercados, ou seja, o mercado monetário, que é o mercado de moeda, o mercado de crédito, o mercado de capitais, que é o que a gente vai estudar no capítulo 3, e o mercado de câmbio. O ramo de seguros privados, ele lida diretamente com os mercados de seguros privados, títulos de capitalização, por exemplo, uma telecena. E a previdência complementar aberta, que é aquela previdência que qualquer um pode aderir. Eu posso ir em um banco hoje e ir lá comprar a minha cota de previdência. No terceiro ramo, que é o ramo da previdência fechada, é um outro tipo de previdência, que não é abrangido pelo ramo de seguros privados. Esse ramo de previdência fechada, ele é responsável pelos planos de aposentadoria, de poupança ou pensão, que são exclusivos para funcionários públicos ou para pessoas que trabalham em algum tipo de empresa que oferece esse benefício para o funcionário, e também para integrantes de associações ou entidades de classe. Bom, a gente vai começar nessa unidade a estudar pelos órgãos normativos. Na sequência, a gente vê os órgãos supervisores e depois os órgãos operadores. Sobre os órgãos normativos, a principal função deles é elaborar as diretrizes e normas gerais que vão regular o sistema financeiro nacional. Como eu disse, no mercado de capitais, o órgão normativo é o Conselho Monetário Nacional. No mercado de seguros privados, é o Conselho Nacional de Seguros Privados, e no mercado de previdência fechada, nós temos o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Bom, sobre o Conselho Monetário Nacional, ele é o principal órgão do ramo de mercado de crédito, câmbio, capitais e de moeda. Ele não exerce nenhum tipo de atividade executiva. Ele exerce alguma atividade supervisora, mas essa não é a essência dele. A essência dele é normativa. Bom, a principal responsabilidade dele é formular a política de moeda e do crédito. Ele busca a estabilidade da moeda e também o desenvolvimento econômico e social do país. O Conselho Monetário Nacional, como a gente vai ver, ele tem como órgãos subordinados o Banco Central do Brasil e também o Conselho de Valores Mobiliários. Esses dois órgãos, quando o Conselho Monetário Nacional formula sua política de moeda e de crédito, o Bacen, que é o Banco Central, e a CVM, que é o Comissão de Valores Mobiliários, eles são responsáveis por colocar isso em prática ou supervisionar as pessoas que vão colocar isso em prática, que são os bancos ou as corretoras e coisas do tipo. O Conselho Monetário Nacional, ele é composto pelo ministro da Economia, pelo presidente do Banco Central e também pelo secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia. Essa divisão de pessoas que são responsáveis pelo Conselho, a gente deve ficar atento a elas. Qualquer reforma ministerial, ela pode alterar a nomeação, o nome dos cargos ou quem que vai lá. Por exemplo, antes a gente tinha o Ministério da Fazenda. Então, não era o secretário da Fazenda que ia fazer parte do Conselho Monetário, era o ministro da Fazenda. Mas agora, como não temos mais, então é o secretário especial da Fazenda que está dentro do Ministério da Economia.
Bom, no Conselho Nacional de Seguros Privados, nós temos como principal função dele fixar as diretrizes e normas gerais no ramo e a política nacional de seguros privados. O que é seguros privados? Ele vai desde o seguro do carro, da casa, da pessoa, até seguros de emprego, e também a gente tem a opção de resseguro, que é quando uma seguradora ela tem um risco muito elevado na sua carteira, então ela vai fazer um seguro do seguro que ela fez para a pessoa. Também tem a opção de fazer co-seguros, ou seja, quando eu procuro uma seguradora, mas o valor do bem que eu quero assegurar, ele é muito além do que ela é capaz de suportar ou do que ela é legalmente autorizada a suportar, então a gente vai fazer uma operação de co-seguro, na onde ela vai se juntar com uma outra seguradora para juntas segurarem esse bem ou esse evento, porque sozinha, em caso de alguma coisa dar errado, ela não ia ser capaz de cumprir com a remuneração que ela deveria dar para essa pessoa segurada. Então, isso é um co-seguro. Além disso, as principais funções do Conselho Nacional de Seguros Privados, e eu vou falar só das principais porque são muitas, é fixar as características gerais dos contratos de seguro. Ou seja, ele vai colocar aquele seguro que você assina quando faz ou aquele contrato que você assina quando faz um seguro de um carro, ele é previamente aprovado, ele segue as diretrizes elaboradas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. Bom, o Conselho também é responsável por prescrever os critérios de constituição das sociedades seguradoras com fixação dos limites legais e técnicos das operações de seguro. Ou seja, a seguradora não pode assegurar tudo que ela quer. Ela não pode pegar um carro de 3 milhões de reais e falar, eu vou assegurar esse daqui, a não ser que ela tenha capacidade para tal. Ela tem que ter uma autorização, eles estabelecem o tanto de seguro que ela pode dar com base no capital que a empresa tem ou simplesmente com base na concorrência dela, quantas empresas tem para ofertar aquele seguro. Isso tudo é feito pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. Eles que decidem quem vai poder fazer o quê e é nessa parte que entra essa norma. Uma outra função do Conselho é disciplinar a corretagem de seguros e a profissão do corretor. Ou seja, o código de ética do corretor, o que ele vai precisar para ser um corretor, isso tudo vem do Conselho Nacional de Seguros Privados. Por fim, o último órgão normativo do Sistema Financeiro Nacional é o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Esse é o órgão normativo do ramo de previdência e a função dele é regular o regime de previdência complementar que é operado no país, tanto pelas entidades fechadas de previdência complementar. Tá? O objeto da regulação desse órgão são os planos de aposentadoria, poupança e pensão exclusivas para funcionários de empresas, servidores públicos, integrantes de associações ou entidades de classe. Não é qualquer um que pode aderir a esse tipo de previdência. Primeiro, por exemplo, o Banco do Brasil, ele tem um excelente plano de previdência para os seus funcionários. Infelizmente, eu não posso chegar lá e falar, olha, eu vou pagar a mesma coisa que o seu funcionário e eu quero os mesmos benefícios que ele. Não é assim que funciona. Primeiro porque as empresas, nesses planos de previdência, elas complementam aquilo que o funcionário deposita na sua previdência. Por exemplo, além de eu colocar o meu dinheiro, a empresa vai colocar mais um pouco e aí, por isso que o plano acaba ficando tão bom. A mesma coisa para os funcionários de empresas privadas, algumas trazem esse benefício e também os integrantes de associações e entidades de classe. Esse conselho, ele vai colocar todas as normas relacionadas a esse tipo de previdência, desde os benefícios, vai também olhar o estatuto dessas
dessas associações de previdência, que normalmente elas são constituídas dessa forma como uma empresa dentro da outra empresa, para fornecer o benefício aos funcionários, e ela vai ser responsável por tudo isso, desde as normas, como isso pode ser feito, como isso não pode ser feito, e que tipo de regulamentação ele vai ter que respeitar. E é isso que o Conselho Nacional de Previdência Complementar faz. É isso, alunos. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato com seus tutores, busquem ajuda no material de apoio, e eu vejo vocês na próxima aula. Muito obrigada!